no Evangelho de Lucas e no livro de Ruth. Evangelho de Lucas, capítulo 24, e também no livro de Ruth, que é no Antigo Testamento. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 17, a palavra de Deus diz: Então ele lhes perguntou: O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Agora versículo 21. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Agora no livro de Ruth, aqui nós vamos ler um texto mais longo, livro de Ruth, capítulo 1. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, a sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi, e assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Assim ela saiu do lugar onde havia morado, e as suas 2 noras estavam com ela. Enquanto caminhava, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: Vão agora e volte cada uma para a casa de sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês. Assim vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido. E deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e lhe disseram: Não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse: Voltem, minhas filhas, porque vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que se casem com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse: Tem esperança, ou ainda que casasse esta noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então Noemi disse: Veja, sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses, vá você também com ela. Porém Ruth respondeu: Não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém, e aconteceu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: Essa não é Noemi? Porém, ela lhes dizia: Não me chamem de Noemi,
mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Que Deus fale ao nosso coração por meio do seu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém, queridos? Esses dois textos muito importantes que a gente vai debruçar um pouquinho sobre ele nessa noite, queridos. Você vai ver, amados, em toda a Bíblia, Deus se movendo com sua graça para dar recomeço ao que acabou, ao que chegou ao seu fim. Desde o jardim do Éden, Deus está movendo a sua ação, sua graça, para dar recomeço às pessoas. Existem muitos recomeços na Bíblia. Você vai ver, Noé, ele precisou recomeçar a partir de um mundo todo destruído. Ele e a sua família tiveram que começar tudo de novo. Você vai ver Jó, que recomeçou depois de perder tudo. E tudo mesmo, só não morreu. Perdeu tudo. José, você vai ver na Bíblia que ele teve que recomeçar no Egito. Depois de ser traído pelos seus próprios irmãos. Foi agredido pelos próprios irmãos. Davi, ele precisou recomeçar depois de um adultério que ele cometeu. Junto com isso vem as consequências do seu adultério. O seu filho Absalão se revolta, toma o trono dele, traz um caos para Israel. Davi sai fugido e ele tem que recomeçar novamente. Você vai ver na Bíblia, a nação de Israel precisou recomeçar quando voltou do exílio da Babilônia. Templo destruído, muralhas em ruínas, e eles tiveram que recomeçar de novo. Pedro precisou recomeçar depois que ele negou Jesus 3 vezes, e ele foi chorar amargamente, porque tinha dito que até morreria com Jesus. Jesus teve que recomeçar, ressuscitar, depois que foi crucificado, abandonado pelos discípulos, foi humilhado pela mesma multidão que o recebeu em Jerusalém, fazendo um caminho, um tapete de ramos, e ali gritando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Essa mesma multidão 7 dias depois estava dizendo: crucifica-o. Jesus precisou recomeçar diante do abandono, da afronta e da morte. Você vai ver na Bíblia que Deus é um Deus de recomeço. E ai de nós se Deus não tivesse esse caráter. Ai de nós se Deus não insistisse conosco. Porque desde o jardim do Éden, Deus está cruzando toda a história da humanidade, provendo recomeço, trazendo reinício. Deus conhece cada coração, cada pessoa que está pensando em desistir, que está pensando em jogar a toalha e dizer assim: não dá mais. Talvez você só não jogou a toalha
porque ainda não teve a coragem de assumir o fracasso, assumir a desistência. Deus sabe de cada coração que está comprometido com desânimo. Muitas pessoas não vêm nos cultos por desânimo. Não é por causa de pandemia, alguns não vêm por causa de pandemia mesmo. Estão cumprindo à risca o protocolo, mas muitos estão desanimados. Deus sabe de cada casal que já não aguenta mais, que desistir já é algo já latente dentro do coração, já pronto para jogar a toalha e dizer: não dá mais para continuar, não tem jeito mais. Deus sabe, queridos, das nossas inconstâncias, dos nossos altos e baixos. Para quem caiu, Deus ajuda a levantar. Para quem se perdeu, Ele ajuda assim a encontrar de novo. Para quem acabou tudo, Ele tem um recomeço. Deus se importa com você. Por isso em Jeremias 18, Ele é chamado de oleiro, porque quando um vaso se quebra na sua mão, Ele é Deus de recomeço, que faz um vaso novo. Eu estou aqui nessa noite, meu irmão e minha irmã, para te dizer: Deus está com você, para você recomeçar de onde você parou, e onde você se perdeu, aonde você caiu, aonde você fracassou, aonde você não aguentou mais. Eu estou aqui nessa noite para dizer para você, e o Deus do recomeço está aqui dizendo que está ao seu lado, que te dá a oportunidade, a chance de tentar de novo, de buscar de novo, de levantar mais uma vez. Mas será que Deus vai me aceitar? Ele está te dizendo que sim. O mesmo Deus que diz que tem que perdoar 70 vezes 7, é o mesmo Deus que se levanta 70 vezes 7 para te ajudar. Por isso, meu irmão e minha irmã, se você quer recomeçar, você precisa, em primeiro lugar, mudar o seu olhar, mudar o seu foco, parar de culpar pessoas, parar de culpar a Deus, parar de culpar as circunstâncias. Pare de projetar nas pessoas o que deu errado. No livro de Noemi que nós lemos, Noemi falou: não me chame de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando eu saí daqui eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim? O Todo-Poderoso me afligiu. Noemi está culpando a Deus. E se uma pessoa tem coragem de culpar a Deus, que dirá das pessoas que são falhas? A gente transfere muitas das nossas frustrações para as pessoas.
para dizer que a minha infelicidade é culpa dela. O meu desânimo é culpa dele, é culpa dela. Eu estou assim, eu estou assado. Mude o seu olhar, mude o seu foco, senão você não vai sair desse lugar. Você vai ser sempre puxado para trás, para o seu passado. A mulher de Jó disse para ele: amaldiçoa esse Deus e morre. Porém Jó disse para sua mulher, como fala qualquer doida, fala tu, nós recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. E tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Culpar os outros, culpar a Deus. Quem planejou a pandemia nesse ano, queridos? Quem começou 1º de janeiro, culto da virada, esse ano vou fazer isso? Quem na sua lucidez aí, pensou assim, não, esse ano nós vamos ficar o ano inteiro sem aula, trabalho todo afetado, tudo mudado? Ninguém planejou isso. Mude o seu olhar, queridos. Porque enquanto você não mudar o seu olhar, você vai ficar preso. Você nunca vai recomeçar, se não aprender a fazer o que Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo. Tem que esquecer o que para trás fica. E esquecer até as coisas boas, porque a gente acha que tem que esquecer só as coisas ruins. Até as coisas boas nós temos que também esquecer, porque a gente pode se acomodar. A gente pode viver de passado, dizer, eu fiz isso, mas não faz mais nada. Eu já realizei isso, mas não realiza mais nada. Então até as coisas boas tem que ficar para trás também, porque senão você fica inativo, e no reino de Deus não existe pessoas inativas. Para a gente recomeçar, nós precisamos ver a nossa parcela de culpa, absorver, tirar as lições, se arrepender e recomeçar de novo com o foco certo. Foi isso que o filho pródigo fez. Ele caiu em si, ele se arrependeu, ele tirou lições do seu erro e disse: eu vou voltar e vou falar para o meu pai que eu não sou digno nem de ser recebido como filho dele, porque eu pequei. Então a gente tem que ver a nossa parcela de culpa sim, e tirar lições disso, mudar o foco e se levantar e recomeçar. O filho pródigo precisou dar um passo, um segundo, um terceiro, um quarto, 5, até chegar na sua casa de novo, até encarar os olhos do seu pai e olhar olho no olho dele. Então muda, querido, o seu foco, muda o seu olhar. Os discípulos no caminho de Emaús, eles não viram o próprio Cristo diante deles. O próprio Jesus falando com eles, porque o olhar deles estava na tristeza. É isso que o texto diz, eles pararam entristecidos e falaram com o viajante que falava com eles aqui: por que vocês estão assim? E eles responderam para o próprio Jesus: espera aí, você é o único que não sabe o que aconteceu nesses dias? Jesus o Nazareno, nós achávamos que ele ia redimir Israel,
Oh, nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram, foi que Jesus respondeu. Porque o olhar deles estava no foco errado, a ponto deles não verem o próprio Jesus, a oportunidade diante deles. Tem muita gente perdendo oportunidade, queridos, porque o seu olhar, a sua visão está deturpada. E aí o próprio Cristo pessoalmente, quantos de nós tem um Cristo pessoalmente que vem ao nosso encontro, que está diante de nós, e a gente não está vendo a oportunidade que Ele está nos dando de recomeçar? Lembra que os discípulos estão saindo de Jerusalém, indo para Emaús. Eles tiveram que retornar, recomeçar de novo. Volta! Eles tiveram que depois voltar para Jerusalém. Se não mudar o olhar, queridos, nós vamos ser como os discípulos de Emaús, olhando para o que deu errado. O Cristo está ali, não, mas deu errado, morreu, acabou, e agora? Nós tínhamos esperança nele, acabou. Mas graças a Deus que o Deus do recomeço se colocou no caminho daqueles discípulos e fez o coração deles queimar de novo, e os seus olhos depois se abriram, e eles falaram: o nosso coração ardia quando no caminho Ele nos falava as Escrituras. Em segundo lugar, que se você quer recomeçar, você precisa aprender a recomeçar apesar das perdas. Aprender a recomeçar apesar das perdas, apesar dos fracassos. Não deixe que as perdas atrapalhem o seu recomeço. As perdas têm a tendência de deixar as pessoas amargas. Noemi, além de culpar a Deus pelas suas perdas, ela questionou: por que vocês estão me chamando de Noemi? Noemi significa amável. Por que vocês estão me chamando de Noemi, se Deus acabou comigo? Eu tinha vida plena, agora eu estou vazia. Por que vocês me chamam de amável, de Noemi? Me chame de Mara. Mara significa amarga. As perdas têm a tendência de nos deixar duros, amargos, azedos. Eu já falei sobre amargura aqui um mês atrás, baseado no de Salmos. O perigo da amargura, segundo Hebreus 12:15, a amargura, ela nos priva, ela nos afasta da graça de Deus. Hebreus 12:15 está escrito: cuide para ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Porque uma pessoa amarga, ela contamina. Uma pessoa amarga, ela sempre injeta, ela sempre joga veneno. E você vê essa amargura nas palavras de Noemi, porque ela culpa Deus. É muito forte o que ela fala, queridos. O todo
Todo-Poderoso, lá no versículo 20 fala, o Todo-Poderoso me deu muita amargura. No versículo 21 fala, o Senhor me fez voltar vazia. No versículo 21 também diz, o Senhor me deu testemunho contra mim, o Todo-Poderoso me afligiu. Você vê amargura nessas palavras. Por isso nós temos que aprender a recomeçar apesar das perdas. Só quem perdeu sabe como é difícil. Só quem já perdeu, só quem já levou uma rasteira, só quem já faliu, só quem já foi abandonado, só quem já sofreu uma traição, sabe a dor de uma perda. Nós não estamos falando aqui de frescura. Nós estamos falando de Noemi, uma mulher que perdeu o marido, perdeu os 2 filhos. Além de estar vivendo numa pobreza, porque havia fome. De fato, ela estava vazia. Mas como que Deus é misericordioso, querido? Porque mesmo ela falando um monte de besteira, é isso que Deus é o máximo, queridos. Ela falou um monte de besteira, mas Deus é gracioso demais. Adão e Eva falaram um monte de besteira, mas Deus foi gracioso com eles. Jesus, ali tratando Pedro falou um monte de besteira, até praguejou dizendo que não conhecia Jesus. Mas Jesus o amou. Aprenda a recomeçar, apesar das perdas. É sentir a pancada, queridos, deixar doer e bola para frente. É assim. Não tem faz de conta. Faz de conta que não aconteceu. Aconteceu. Doeu. Foi difícil. Mas eu vou seguir diante. Nossa igreja vai ter que aprender a recomeçar, queridos, após essa pandemia. Que tem de gente desanimada. Líderes desanimados. Nós vamos ter que recomeçar, nós tivemos perdas. E recomeçar nunca é fácil, queridos. Nós temos que aprender a absorver aquilo que a gente está sofrendo ou sofreu e dar sequência. Alguém que teve um casamento destruído, não tem faz de conta, queridos. Faz de conta que vai. Não. Quem teve um casamento destruído vai ter que curar isso aqui, ó. Esse coração partido, rasgado, despedaçado, vai ter que ser todo remendado, curado. Na verdade, Deus não remenda, Deus faz novo, né? Glória a Deus. Aleluia, porque é isso mesmo. Deus não pega pedacinho, caco, não, querido. Deus faz novo, é vaso novo. Então, se você talvez sofreu um golpe na sua alma, no seu coração, por causa de alguém que se foi, alguém que te deixou, alguém que fez algo que machucou você, Deus vai curar seu coração. Deus vai mudar o seu olhar, porque o olhar de alguém que foi traído, que foi desprezado, sempre é um olhar de que ninguém mais presta. Ninguém mais é confiável. Por isso tem que mudar o olhar, porque se não mudar o olhar não tem recomeço. Porque sempre você vai olhar para alguém e dizer, não confie. Homem nenhum presta, já ouvi muito isso. Talvez você já ouviu também. Homem nenhum presta, homem é tudo igual.
só nos cromossomos. Porque tem muito homem de Deus aí. Tem homem de Deus aqui nessa noite? Amém? Então, queridos, tem muito homem de Deus aí, como também tem muita mulher de Deus também. Amém? Tem mulher de Deus aqui? Amém. Recebe aí. Aprender a recomeçar apesar das perdas. A graça de Deus aqui, queridos. Terceiro lugar, você precisa aprender, queridos, que Deus sempre usa pessoas para ajudar no recomeço. Você precisa entender isso. O seu recomeço, Deus sempre tem alguém para nos ajudar a recomeçar. Os discípulos no caminho de Emaús tiveram um viajante que parou junto com eles no caminho. Aquele viajante que eles nem sabiam que era o próprio Cristo, que na estrada de indo para Emaús estava ao lado deles. Deus sempre usa alguém para prover recomeço. Noemi, ela teve Orfa e ela teve Ruth. Mais especificamente, Ruth. É forte as palavras dessa mulher. O que uma nora diz para a sogra nesse texto aqui de Ruth é fantástico. O seu Deus é meu Deus. Onde você for eu vou. Onde você morrer eu vou morrer também. E não diga que eu não vou com você, para onde você for eu irei. Uau. Deus sempre tem pessoas para poder nos ajudar a recomeçar. A gente precisa ser humilde para isso, para se colocar nesse lugar onde nós temos auxílios. A igreja, por exemplo, queridos, é um hospital, é tudo, né? É um hospital. A igreja, ela é uma escola. A igreja é uma família. A igreja, ela tem tanta simbologia daquilo que ela é como pessoas, como corpo, que auxilia todos os seus membros ali que compõem o corpo. A igreja é um espaço terapêutico, queridos. A igreja tem que ser comunidade terapêutica. Você sabe, aqui quem estuda biologia sabe que quando um organismo entra dentro do nosso corpo e o nosso corpo identifica como que aquele micróbio ou alguma coisa dentro do nosso corpo ali é ilegal, o nosso corpo ele age combatendo aquilo que está ali dentro para eliminar o mal, a enfermidade, o micróbio, uma bactéria. O nosso corpo reage para dar saúde. Uma íngua, que dá uma íngua, né, na perna, no braço, que imobiliza, você perde aquele movimento. Aquela íngua ali é um mecanismo de defesa do nosso corpo, para proteger você, para sarar aquela região ali que está doente. Aí você não consegue movimentar o braço, está com uma íngua aqui, por quê? O seu corpo está dizendo que você tem que ficar quieto com esse braço. Deus usa pessoas para nos levantar, queridos, para dar recomeço. Nós temos que identificar essas pessoas que Deus põe na nossa vida. Amados, tem pessoas que têm uma palavra, em uma conversa assim na rua, não sei lá, uma conversa. Tem pessoas que naquela conversa tem uma palavra, parece que vira uma chave na vida de alguém. Algo que alguém diz que entra e que faz um efeito tão poderoso. Sabe, tem certas conversas que são tão edificantes. Tem conversas que nos alinham, que
Se a gente estava meio perdido, meio voado, aquela coisa assim, então não estava vendo o norte, não estava conseguindo me concentrar, não estava conseguindo raciocinar direito, de repente alguém numa conversa faz você se ajeitar, se reorganizar, sabe, faz você mudar seu olhar, mudar sua visão. Não é mesmo? Não é verdade que você está falando? Não é mesmo? Não é mesmo? Olha, não é que você tem razão? Não é mesmo? Quantas vezes em uma conversa uma chave vira? Às vezes aquilo é uma ajuda que nós estamos recebendo. Você tem razão. Não tinha pensado desse jeito. Deus sempre usa pessoas para nos ajudar no recomeço. Jesus foi atrás de Pedro. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Tem muita gente desanimada, queridos. E eu sei que eu tenho uma missão muito difícil daqui para frente. Que é ir atrás de todo mundo. Não é fácil. E um por um. E eu vou. Não para não, meu irmão. Parou de orar? Não, vamos orar. Ah, não quero mais nada. Não, você vai voltar. Você vai levantar de novo. Eu vou atrás de um por um. E se entender que eu sou essa ajuda de Deus, vai me receber. Vai entender que é uma ajuda de Deus. Como eu também preciso de ajuda, viu, queridos? Esses dias para trás andei muito cansado, muito desgastado. Aí fiz uma viagemzinha de uma semana, deu uma rebobinada, aquela revigorada. Eu também preciso de ajuda. E eu quero ver essa igreja, queridos, crescendo como antes, entusiasmada como antes, vibrante como antes, desejosa de ganhar essa cidade como antes. Eu quero ver essa igreja se abraçando como antes se abraçava. Não é por causa da pandemia, não. Tem recomeço para nós, queridos. Tem recomeço para você. E para finalizar, queridos, o seu fim será melhor que o seu começo, amém? Glória a Deus. Ruth, ela foi contada como integrante da descendência de Davi. Ela está dentro da linhagem do Messias. Você pode ler lá na genealogia dos evangelhos, está o nome de Ruth lá. Uma viúva sem filhos, casou novamente, construiu uma nova família, teve filhos. Se não me engano, ela é tataravó de Davi, ou bisavó de Davi, um negócio assim. Ela é da linhagem de Jesus. O fim dela foi melhor do que o seu começo, queridos. Deus mudou a vida de Jó. Lá no livro de Jó, no final do livro de Jó, diz que o último estado de Jó foi melhor que o seu primeiro estado. Davi, o texto diz que Davi terminou os seus dias em paz e boa velhice. Os discípulos de Emaús, aqueles que saíram desanimados, eles retornaram para Jerusalém e continuaram testemunhando sobre Jesus. O seu fim será melhor do que o seu começo. Amém?
Isaías 43:18 diz: esqueça o que se foi, não viva no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, e ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Deus está fazendo coisas novas para você, meu irmão e minha irmã. Eu queria que nós repetíssemos aquele cântico que: se o sol se pôr e a noite chegar, ainda que o sol se ponha, ainda que venha escuridão, porque ainda que essa noite chegue, existe um Deus que está entrando nessa noite escura para mudar a sua história, meu irmão e minha irmã. Convido vocês a se colocarem em pé, em nome de Jesus, e nós vamos orar. Você pode abrir seu coração para Ele nessa noite, querido. Diga para o Senhor: me ajude, Senhor, a recomeçar. Me ajude a sonhar novamente. Talvez você diga: eu não consigo mais acreditar nas pessoas. É para você acreditar em Deus, meu irmão e minha irmã. O seu olhar tem que estar em Deus. Pessoas vão e vêm. Mude o seu olhar nessa noite. Diga para o Senhor: me ajuda a recomeçar. Me ajuda, Senhor, a levantar novamente. Força, meu irmão, força, força. O Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, és minha canção e o meu mais uma vez, aleluia.
Enche o trono do Senhor. Enche o trono do Senhor. Abre o seu coração. Só as nossas vozes. Se o mar lhe submergir, a sua mão.